Bom, pessoal, deixa eu colocar o Profit aqui. Se você está agora nesse vídeo é porque você encontrou esse canal ou através do YouTube mesmo, no canal The Systems, ou porque algum amigo falou, ou você está no grupo do Telegram, ou você está através da loja da Nelogica, tá? Para aquisição de robôs. Vamos lá, esse robô aqui, É, eu vou explicar em partes, tá, o que significa esse robô e qual é a intenção dele. Aqui tá, o mercado não interessa para mim, sinceramente, o interesse é zero saber se a vela fechou positivo ou negativo. Esse é um tipo de informação, gente, que para mim, eu uso isso, tá? Eu uso sim a informação eu olho para as velas, mas para mim, sinceramente, não interessa se a vela fechou positivo ou negativo, eu vou dizer para você por quê. Porque a gente olha preço. Na verdade, o que interessa pra gente, eu não estou dizendo que outros traders ou outras formas de se operar, que eu também conheço e uso às vezes, que não precisem da informação da vela, se ela fechou positiva ou negativa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui, para esse robô, sinceramente, isso não importa, então eu deixo tudo branco. Por quê? Porque eu desenvolvi esse robô na intenção de fazer com que ele se aproxime do modus operandi, tá? De um player institucional. Então a gente conta aqui uma breve explanação para você. Um player institucional que são geralmente assim empresas gigantescas no mundo financeiro, são bancos, tesourarias. Eles contratam algumas das mentes mais brilhantes que existem no país, pessoas que se formaram em faculdades que existe uma distância muito grande entre o povo em geral e o que é necessário para se fazer as faculdades. Eles contratam essas pessoas para desenvolver para eles HFTs, que são robôs de alta frequência, e também robôs para operar no normal. Tá? Então a mente de um big player, ela é completamente diferente da nossa mente, gente. Completamente. Pensa bem, você é um institucional e você tem um cliente, ele liga para você, tá? E ele fala assim: "Escuta, ó, eu quero que você compre 5 milhões de reais hoje em mini contrato. Eu preciso de 0,5% até o final do dia." Aí você vai chegar, tá, pro responsável pelas mesas e vai falar para ele assim: "Olha, eu quero isso que o cliente falou." E daí o responsável pelas mesas vai chegar nos operadores deles. E daí ele chega para um operador e fala assim: "Olha, o cara tá colocando aí, ele colocou 5 milhões, vai ficar na sua mão 1 milhão, 500 mil para você operar." E ele quer 0,5%. Aí o operador que está lá na mesa fala assim: "Ah, tá bom, beleza. Eu vou esperar pintar aqui, como eu vi no YouTube uma vez, um bebê abandonado." É claro que não. "Ah, eu vou esperar aqui uma estrela cadente, um martelo, tá bom? A hora que der um martelo eu opero." Não, isso não existe. No mundo institucional, isso não existe. Esses métodos foram desenvolvidos para a gente aqui, no CPFs, tá? Para tentar facilitar para a gente, mas no mundo institucional não existe isso daí. O que existe? Você buscar as operações mais lucrativas possíveis com a menor exposição possível dentro do mercado. Então, entre os players existe uma guerra. É uma batalha mesmo que existe entre os players. Um player quer saber onde que o outro está posicionado, por que está posicionado. Blefe, existe blefe quase que o tempo todo no mercado e tem que tomar cuidado para não cair nesses blefes. Então o que você faz? O que eu fiz? Eu desenvolvi esse robô na intenção de fazer com que ele possa operar junto com os players. Então, na onde a gente vê que tem player posicionado, aqui está em tempo real, então não dá para dar pause, tá? Então, olha aqui, ó. Olha a quantidade de lotes amarelos que estão aqui. Esses lotes amarelos, aqui, ele está configurado para 1.400 lotes no mini índice. Então, assim, olha, tem um acúmulo muito grande aqui. O robô já pregou a ordem aqui, ó. Ele está com uma ordem de venda ali. O que ele está esperando? E quando, ó, em determinados momentos,
o robô vai tirar a ordem e vai colocar a ordem de novo, tá? Isso daí é normal. Então, o que é que o robô faz? Ele procura momentos e regiões em que os players vão entrar, em que os players vão fazer a briga deles. E o alvo que é colocado pelo robô é curtinho, você pode alterar o alvo, tá? Você consegue alterar o alvo, você vem aqui, ó, e aqui você muda o seu alvo, tá aqui, ó, game, tá certo? Eu deixo 30 pontos, é o que funciona muito bem para mim, é o que assim, é o que me traz resultado. 30 pontos por operação. Com 2 contratos, 30 pontos vai dar R$12. Então eu vou abrir o relatório de performance aqui para você ver e nós vamos fazer algumas consideraçõezinhas a respeito do relatório de performance já. Só para dizer para você agora que agora seriam 10 horas e 47 minutos, tá ok? E teria R$120 na conta operando com 2 contratos. Já a gente abre o relatório de novo para fazer umas considerações mais importantes aí. Mas lembrando, olha aqui, ó, tá cheio de ordem amarela. Essas ordens aqui estão setadas para 1.400 lotes. É isso aí, 1.400 lotes. Tá? Então, onde der 1.400 lotes aí, vai ficar amarelo pra gente. Ou seja, por que 1.400? Isso varia muito durante o dia. Eu deixo um valor aqui em que eu sei que a gente sabe que, poxa, 1.400 lotes, isso daí é coisa de player. Tá? Então tem alguém posicionado aqui, essa é uma região de interesse, esses players estão posicionados aqui, não é de graça e não é à toa. Olha lá, entrou na operação, tá? Se essa operação não virar contra, se não tiver uma virada contra, ele dá o ganho pra gente relativamente rápido. Por quê? Porque tem gente brigando aí nesse momento agora. Você vê que ali, ó, os amarelinhos já saíram. Então o que é que está acontecendo aqui agora? Agora o robô entende que essa operação deixou de ser interessante, ela deixou de ser boa, ela já não era mais tão boa quanto era antes. O que ele faz? Ele vai perder? Não. É justamente essa a ideia. Evitar de entregar dinheiro para o mercado. E, gente, sinceramente, esse mercado é ganha, perde, perde, ganha. Tá? E nesse caso, para esse robô, eu volto a falar, eu não sou contra stop de jeito nenhum, mas nesse caso, para esse robô, se você quiser colocar, se eu colocasse stop nesse robô, você terminaria o dia muito próximo do 0 a 0. Possivelmente você ia terminar o dia positivo, mas muito próximo. Então isso requer uma energia muito grande da sua parte para você passar o dia inteiro acompanhando um robô, ou para você ligar o robô e sair, eu vou lá na padaria e vou deixar o robô ligado. Não é aconselhável, mas dá para fazer. E você fica pensando nisso, pô, você tá lá comprando seu sorvete, você fala assim, caramba, hein, cara, como é que tá o meu robô? Isso consome energia, é estresse. Então, para que não haja perda, não haja perda em stops, o que o robô faz? Ele vai usar a mesma leitura estratégica dele para rastrear a posicionamento de big player, ele vai usar o mesmo método para criar ordens de médio. Tá ok? Então o que vai acontecer? Vamos ver se ele pega o médio aqui. Não tá muito com cara de que vai pegar. Tá? O que acontece? Se ele pegar esse médio, essa ordem, essa segunda ordem aqui para aumento de posição, o nosso preço médio vai ficar aqui no meio do caminho. Ó. Então a gente tem aqui 180 pontos, ele vai vir para mais ou menos 90 pontos. Então vai ficar mais fácil dele dar o ganho. E se ele pegar esse médio, ele já abre um próximo lá em cima, tá? Perto de onde tem player posicionado. E ele vai fazendo isso o tempo todo até que você saia da operação. Tá? Então essa é a ideia desse robô. Parece que ele vai dar ganho, já deu. Então seriam R$132 com 2 contratos, agora 10h50 da manhã. E eu todos os dias ligo o robô a partir das 9h15. Tá? O robô ele começa a trabalhar às 9h15. Então, gente, a ideia do robô, operações curtas, scalps, tá? Em regiões de briga, em regiões em que a gente sabe que pode estar havendo briga. Beleza? Vamos abrir aqui agora o relatório de performance. Vamos aumentar ele um pouquinho, deixar esquecer as operações lá um pouco. Tá? O mais importante, a informação. Aqui você vê, ó, o relatório de performance. Aqui ele fez um médio, tá vendo? Fez outro médio. As outras foram operações normais. Beleza? Então ele mostra pra gente ali onde ele fez médio. Isso daqui não diz muito que é médio, ele diz não.
mas foi feito. A operação começou com 2 contratos, depois foi para 4. Tá? Então aqui ele tem a descrição das operações, ó, como foi feito. Ó. Certo? Ele comprou aqui 2 contratos, às 9h15, às 9h31 e 31 ele comprou mais 2 contratos porque o mercado veio contra, na mesma faixa de preço. Ó lá. Tá? A outra, a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, mesma coisa, tá vendo? Ele comprou e depois ele vendeu. Então, gente, o robô ele vai trabalhando assim, fazendo os médios e livrando você quando a operação for contra, os médios vão consertar. Tá? É raro, muito raro de acontecer do preço não voltar. No mini índice isso é muito difícil. Eu tenho uma planilha aqui que são... Acho que mais só no mini índice nesse mês. Já eu abro a planilha. Acho que são mais de 40 operações e todas deram ganho. Então vamos lá. A informação mais importante de todas que você pode imaginar no relatório de performance está aqui, gente. Isso daqui vale ouro, se é que não vale diamante. Tá? Porque isso mostra o quanto você foi exposto, o quanto você correu de risco em cada operação. Tá? Então na primeira operação o preço voltou R$140 contra. Na terceira operação ele voltou R$200 contra. Depois foi 8, 16, 12, 14, 8, 8. Então se você for olhar isso daqui, você ficou pouco, você correu pouco risco para estar com R$132 aqui agora. O que esse número aqui diz para mim? E foi por isso que eu fiz esse robô. Gente, esse robô foi feito porque eu não tenho dinheiro suficiente para entrar numa operação e falar assim, olha, agora eu vou buscar nessa operação R$500, tá? E eu aceito perder, vai, 1.500. Vamos fazer um 3 para 1. Eu não tenho essas condições. Não tem jeito. A realidade é essa. Você tem inteligência, você tem capacidade, mas te falta dinheiro. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um robô que vai te deixar o menos possível negativo. O menos possível. E que ele vai buscar dar ganho para você o tempo todo, ele vai estar trabalhando para te dar ganho. Você aqui nesse robô, esse número só vai crescer muito se você entrar comprado lá embaixo. Se o robô entrar comprado para você lá embaixo, tá? Ele tem um sistema de proteção. Se esse sistema de proteção estiver desligado, você entra comprado lá embaixo, perdão, você entra comprado lá em cima, o preço já está sobrecomprado e de repente ele despenca. Aí sim esse número volta bastante contra, mas ele tem um sistema de proteção para tentar evitar que isso aconteça. Tá bom? Aí acabou de entrar em outra operação. Ele tenta evitar que você seja pego numa virada. É absoluto? Não, não existe absoluto. No mercado é imprevisível. Então o conselho que eu dou, esse vídeo aqui é um vídeo geral, depois a gente divide por módulos, tá? O conselho que eu dou sempre é ficar de olho nas notícias. Tem notícia de alto impacto, deixa o robô pausado, não liga ele. Mas vamos lá, é isso daqui que mostra para você. Por que eu falei assim, olha, eu estou disposto a começar a operar com R$1.000. Então com R$1.000, gente, eu já teria feito 10% do meu patrimônio. Então olha só, que surreal que é isso aqui. Eu tenho 1.000, eu já fiz R$100. 10%, gente, é hora de você desligar o computador e descansar. Se você tivesse 10.000, você teria feito R$1.000. Tá entendendo? Então é assim que você tem que entender. É assim que a gente precisa pensar com esse robô. Então, quanto menor for esse número aqui, mais tranquilo você vai ficar para você dar o play no seu robô todos os dias. Beleza? Então vamos fechar o relatório de performance. Vamos dar mais uma olhadinha aqui para ver o que ele vai fazer. Olha aqui, ó. Ele montou o médio aqui, né? Olha quantos players estão posicionados aqui, ó. O mercado, ele nunca, se esses players não estiverem blefando, que é o que acontece às vezes, e eles acabaram de sumir dali, mas se um player não está blefando, olha aqui, ó. Ó como subiu o lote aqui, ó. Se esse pessoal não está blefando, se esse pessoal está posicionado aqui mesmo para valer, a tendência é que ele venha, bata nessa ordem de aumento de posição e volte e tire você positivo na operação. Por quê? Porque os players, o modo deles de agir, sempre eles testam a região primeiro para depois
romper. Olha lá, acabou de dar ganho. Então, primeiro os players testam uma região, entendeu? Tira o lucro deles, beleza? E depois eles já saem, depois o preço vai e invade aquela região. Vamos ver se a gente pega um momento desse. Deixa eu aumentar aqui. Não aumenta muito. Vamos ver. Aumentei aqui, pronto. Olha lá, tá posicionado. Possivelmente vai abrir a posição agora. Vamos ver se... Pronto, abriu a posição. Não tem nenhum player posicionado, o caminho tá limpo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, esse lote, ó. Dificilmente o preço vai bater nesse lote e vai varar. Dificilmente, isso não vai acontecer. Vamos colocar aqui um pouquinho antes, eu coloquei uma linha aqui. E vamos esperar para ver se ele vai chegar nessa linha. Dificilmente o preço vai passar dessa região, enquanto esses amarelinhos estiverem aqui, dificilmente o preço vai passar dessa região e vai varar. E vai dar o ganho. Ele vai testar primeiro e depois ele passa se a intenção for, se o preço vendedor ainda estiver ganhando. Tá? Isso é o normal. Olha lá, já saiu a ordem, deixou de ser interessante ali aquele trecho. Olha lá, os amarelinhos sumiram. Ele já testou a região. Tá? Tem mais amarelinho para cá posicionado. Então o movimento normal é que ele volte um pouco para cima, tá? Se esse pessoal estava aqui realmente posicionado. Ó, criou ordem lá na onde tem. Ele está trabalhando na defesa. Tá? Então o que o robô fez? Ele criou uma ordem ali onde está cheio de gente posicionada. Vocês viram que o mercado, o preço... Ah lá, já deu ganho. Ele já entrou e já deu ganho. Já temos R$168. Mas vocês viram que o preço, ele respeitou essa posição? Então, gente, assim, de um modo rápido para explicar, isso aqui é assunto para um dia se eu for mostrar para vocês o meu operacional, como que ele funciona. Tá? Mas não para agora, mas só uma pincelada. Mas é só vocês saberem que aonde tem player posicionado aqui, dificilmente o preço vai varar. A não ser que seja blefe, mas nós não vamos falar sobre isso agora. E o robô ele tenta apregoar as ordens aonde tem player se movimentando, aonde tem player, onde player vai fazer a defesa, tá? Então já seriam R$168. E vamos ver aqui, o máximo que ele voltou contra até agora foram R$200. O que esse número, falando mais uma vez, o que esse número aí me diz? Esse número fala para mim, cara, você pode começar a operar com R$1.000. Você pode começar a operar com R$1.000. Nunca coloque todo o dinheiro da sua vida lá. Nunca use lá dinheiro que é para pagar conta, nem dinheiro que é para comprar comida. Jamais. Pega R$1.000. Você pode fazer assim, olha. Bom, eu vou fazer uma coisa. Eu vou trabalhar com R$1.000 por mês. Então eu abri uma conta, coloquei R$1.000 e vou deixar o robô trabalhar. Se o robô fizer isso daqui, gente, que ele está fazendo agora, durante 5 dias, 5 dias ele ganha R$100. Eu não estou nem contando com 168. Vamos contar que aqui para contar R$100 ele já tirou as taxas e os impostos. Sobrou 100 para você ali livre. É um pouco mais que daria, mas sobrou 100 para você livre. Se esse robô fizer isso para você durante 10 dias, você dobrou a sua conta. Você tinha 1.000, você chegou a 2.000. Tá ok? O que isso daí quer dizer para você? Que no final de um mês, ele já entrou em outra operação e já deu ganho. Instantâneo. Ó. Muito rápido. Então agora já tem 180. Isso quer dizer para você que em um mês, você vai conseguir triplicar a sua conta. Você tem R$1.000. Em 2 semanas, você vai fazer mais 1.000. E em 2 semanas, você faz mais 1.000. Ou seja, você tem R$3.000. Esse robô, ele ajuda você e ele vai te auxiliar. Ele vai fazer o trabalho para você conseguir fazer isso. O único problema é o problema que o próprio mercado pode te oferecer, que é às vezes passar em cima de você, passar que nem um rolo compressor em cima de você. Para isso você fica de olho nas notícias e você tem que olhar, poxa vida, olha, o mercado está começando a dar a impressão de que ele vai voltar. Está começando a deixar pavio, por exemplo, comprado, está começando a deixar pavio para cima, tá? Isso está com cara de que vai voltar. Para que você vai continuar comprando lá? Você pausa o robô, beleza? Pausou o robô, acabou, você não está mais correndo risco ali naquele momento. Tá? Então você tem que ficar de olho. Outra coisa que você sempre faz, ó, que isso é muito importante, olha o mercado em geral, quer ver? Vamos colocar aqui, ó, 15 minutos. Por exemplo, ó,
Se você olhar no 15 minutos aqui, vamos ver se tem alguma região aí. Olha, isso aqui, ó, foi um topo. Tá vendo? Zona de briga. Se você olhar aqui, ó, olha o que o mercado fez aqui. Ele fechou nesse dia, ele finalizou nesse dia. Aqui você teve um topo. Tá? Então isso daí é um momento do mercado que você tem que ficar de olho, porque alguma coisa aconteceu ali. Aqui, ó. Alguma coisa aconteceu aqui nessa região. Tá? Alguma coisa aconteceu aqui. Que o mercado ele não vai fazer isso de graça. Ó. Certo? Então, você fica de olho nessas situações. Quando você encontrar o momento em que você fala assim, opa, deixa eu ficar esperto. Ó, eu ficaria esperto aqui com essa região. Tá vendo? Isso aqui foi no fim do dia, mas mesmo assim alguma coisa aconteceu. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Então nessa faixa, olha quantas vezes o preço respeitou o que estava acontecendo aqui. Para que você vai peitar isso daí? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui é uma área de respeito. Não adianta você querer achar que não, eu quero vender aqui. Possivelmente o mercado vai bater aqui e vai voltar. O quanto ele vai voltar, você nunca vai saber, mas possivelmente isso vai acontecer. Olha aqui, ó. Ó, ele veio e voltou. Aqui tentou romper, mas não conseguiu. Entendeu? Então você tem que ficar de olho nesses momentos do mercado que é para você não ser pego, tá, de surpresa, porque se pegar, o robô, ele sempre vai tentar livrar sua pele. Tá? O robô ele sempre vai trabalhar para você, ele vai procurar as melhores regiões, tá? E ele vai entrar. Mas tem momento em que você fala assim, poxa, eu vou pausar isso aqui. Deixa eu ver se o Protect está ligado aqui, eu acho que tá. Tá ligado. Sempre deixa isso aqui, ó, o Protect ligado. Se você desligar isso, você vai aumentar o seu risco dentro do mercado. Isso nunca é legal, tá? E no momento agora a banda curta ligada. Se você deixar a banda curta desligada, ele vai diminuir as suas chances de entrar em operações. Tá? Ele já está posicionado lá de novo, já tirou a ordem, tá vendo? Vamos ver o relatório de performance. O máximo que ele veio contra foi 200. As últimas duas operações ele nem chegou em nada contra, de tão rápido que foi. Ele foi menos de um segundo cada operação. E gente, R$1.000 você já teria feito 180. Acabou de abrir mais uma operação lá. Você já teria feito R$180. Isso daí é fantástico. Você teria corrido um risco de 200 até agora. Isso é muito bom. Esse robô, ele vai trabalhar muito a seu favor e o que é melhor, ele vai tirar o peso das suas costas. O robô ele vai tentar tirar, no máximo que ele puder, ele vai tentar tirar o peso que está nas suas costas. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vamos esperar para ver se ele pega o médio, aliás. Vamos dar mais um tempinho, se ele vai pegar o médio, para vocês verem ali o robô tentando livrar a cara quando a operação dá errado. Essa operação não está errada ainda. Tendência de baixa, ele está vendendo, está dentro do normal. Se você for olhar, talvez ele vá buscar um pullback. Talvez, nunca é certeza, tá? No mercado, a única certeza que você tem é que ele não te dá certeza de nada. Talvez ele vá buscar um pullback ali, ó, no 61, no 50, tá vendo? Talvez ele venha buscar um pullback aqui, aqui ou aqui, mas também não é certeza. A gente deixa o robô trabalhando e vamos ver. Eu tô torcendo para ele pegar o médio, tá? É para ele pegar o médio, não, essa segunda ordem aqui para aumentar a posição, para você ver o médio andando. Para você ver como que o robô ele vai tentar ali livrar sua cara, tá? São até agora R$24 negativo na operação. Se ele pegar isso aqui, a gente já vai para 2 contratos. E se a tendência continuar de queda, de baixa, ele vai te dar o ganho ali rapidinho. Eu queria, sinceramente, que ele pegasse. Ah, e um outro detalhe, gente, ó. Demetrios, por que você está usando essas velas todas brancas? Porque, gente, sinceramente, para esse robô aqui, não importa se a vela fechou positiva ou negativa. Isso não importa. Se eu tentasse incorporar isso na lógica, para talvez aí criar um filtro para ele mudar alguma coisa no operacional dele, isso ia estragar o robô. Tá? Isso começa a ser muita coisa para o robô pensar e ele acaba mais atrapalhando, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando ele. Eu falo isso porque, gente,
foram 6 meses pensando nesse operacional, pensando num jeito, né, de passar o meu operacional, automatizar o meu operacional, transformar ele num robô. Eu levei uns 3 anos desenvolvendo o operacional, e aí a cada 4, 5 meses eu dava uma limada nele e começava de novo, e mudava uma outra coisa, mudava outra. Então, foram 6 meses fazendo o robô. E eu cheguei à conclusão de que pro robô estar tá trabalhando, gente, não importa se a vela fechou positivo ou negativo, ele está tentando encontrar posição dos players, tá? Onde tem lote grande assim maior, ele tenta operar nessas posições sem cair em blefe. Então, pouco importa se essa vela tiver, se a vela positiva tiver branca e a negativa tiver preta, pouco importa. Deixo assim branco para diminuir a tensão, tá? E para eu entender que o que o robô está falando para mim, ele está falando, cara, tira a mão do computador e deixa eu trabalhar. Deixa eu quietinho aqui fazendo o meu serviço e espera eu te dar resultado. É isso que o robô está fazendo. Então, pouco importa se eu deixar essas velas aí com cor ou não, eu deixo o branco para facilitar. Nesse, tá? No robô trabalhando aqui dentro do meu operacional. É claro que se eu for querer operar na mão, é diferente, tá? E um outro detalhe que é importante, gente. O fator tempo, período gráfico, tá? É praticamente irrelevante para esse robô. Vamos deixar aqui nos 5 minutos, eu tinha deixado ele com 15, deixar com 5 minutos. Que na verdade eu opero ele, isso aqui foi um descuido meu, tá? Eu deixo esse robô operando sempre olhando aqui o gráfico com 5 minutos. Mas vamos lá. O fator tempo gráfico é quase irrelevante para esse robô, tá? Ele é quase irrelevante. Ele tem assim uma relevância só em um ou outro aspecto. Beleza? Mas se você deixar ele com 5 minutos, se você deixar ele com 1, eu não gosto, tá? Porque com 1 minuto fica muito tenso, tá? E não é legal. Se você deixar com 5 minutos, é o que eu considero ideal, é uma boa. Ele vai ficar trabalhando aí com 5 minutos, não vai ter dor de cabeça. Com 15 também pode. Com 15 minutos fica mais fácil de se conseguir compreender a tendência dele. Vamos abrir aqui um pouquinho, que eu estou torcendo para pegar o médio lá, mas até agora está no meio do caminho. Então, com 15 minutos, você pega a tendência com maior facilidade, mas ele também vai fazer um pouco menos de operações. Então, a gente precisa encontrar aí um meio termo, tá? 1 minuto é muito vida louca para o meu gosto, não acho legal. Com 15 minutos é bom para entender, para que o robô entenda a tendência, tá? Mas ele entra bem menos em operações. Talvez fosse interessante se você colocasse mais contratos, não é o meu caso. 5 minutos é um meio termo ali legal, tá? Eu deixo 100, eu ainda vou falar em outros momentos sobre a configuração. Eu deixo 100 aqui só para não acontecer dele travar, mas o limite dele são 32 contratos. Deu 32 contratos, ele vai parar. É sinal de que daí já está tudo perdido. Beleza? Então 5 minutos aqui. Aqui o Protect está ligado. Legal. E é isso, gente. Tem algumas maneiras de se poder usar esse robô. Eu explico mais pra frente. Mas aqui o importante é isso. Ele não, agora chegou um momento em que os players já estão começando a querer dar uma descansada. Sinal que o gráfico está dando pra gente. Ó, ele trabalhou nessa faixa aqui, ó, um bom tempo. Ó. Então tem que ficar esperto aqui porque talvez ele dê uma virada mais lá para frente. Se ele me pegar vendido e virar para cima, ele vai fazer os médios aqui para mim, para consertar. O importante é saber que se o robô, se o mercado tiver com saúde, ou seja, sobe e desce, são fundos, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Se ele estiver fazendo pullbacks, esse robô sempre vai tirar você com ganho nos pullbacks. Tá? É muito difícil de pintar uma situação em que isso não aconteça. Quer ver? Ó? Vamos abrir aqui. Vamos ver qual das duas planilhas que está aqui.
Tá aqui, ó. Essa é a planilha, tá? Desse robô trabalhando no mês de agosto. Então, no mês de agosto, ó, coloquei R$ 1.000 na conta, tá? Isso foi, eu comecei a operar com ele no mini índice, ó, a fazer esses testes, né? Depois que eu fiz as configurações ideais, no dia 18 de agosto. Do dia 18 de agosto até o dia 29 de agosto, ele fez um total de 68 operações. Foram 67 ganhos e um empate. Às vezes ali na velocidade ele acabou saindo no 0 a 0, tá? Então de R$ 1.000 ele terminou entre o dia 18 e 29 de agosto, ele terminou com 1.490, tá? O tempo total de operação foram 3 horas e 29 minutos. O tempo médio de cada operação foi de 3 minutos, tá? A média, e essa informação ela não é útil, tá? É só interna aqui para mim. A média foi de 51 pontos negativos na máxima exposição negativa. Tá? E aqui em reais 18, mas esse número aqui, como eu disse, não é interessante. Ele fez 1.940 pontos, tá ok? E se você olhar aqui, ó, aqui eu marquei todos os dias, ó. E o detalhe, nisso daqui que eu fiz, gente, é o mais legal. Eu fiz aqui para buscar 3% ao dia do patrimônio. Então, para eu conseguir 3% de 1.000, já descontando os custos as taxas, eu precisava fazer R$ 44. Entendeu? E aqui ele foi indo. Isso daqui é o vermelho. É o máximo contra que ele foi no dia. Tá vendo? E o azul é o que ele fez aqui no dia. Então, se você for olhar, olha lá. Olha ali que legal. Ó, até o fim do mês. Então, no fim do mês, ele fez... Estava com 1.490. Certo? Ele fez R$ 490 do dia 18 até o dia 19. Isso com um contrato sempre. Tá? Agora, no mês de setembro. No mês de setembro, ó, começou a conta com os 1.490,80 centavos, certo? E aqui em setembro, ele já fez, do dia 1º de setembro até dia 5 de setembro, ele já fez R$ 298. Sempre nos 3%, pensando em juros compostos, tá, pessoal? 3% em juros compostos. Então ele já estaria agora com 1.788. Ou seja, nesse mês ele já fez 19% do patrimônio inicial do mês. Tá? Foram 41 operações, 41 ganhos, ele fez 1.227 pontos. Tempo de operação, aqui 3, você vê aqui que bate, ó, a média de operação em setembro é de 3 minutos e 5 segundos. A média em agosto foi de 3 minutos e 4 segundos por operação. Tá? E aqui é só meramente informativo, né? Foram 26 compras, 15 vendas e o total que ele usou foram 50 contratos, já contando com os médios. E aqui foram quantas vezes ele fez médio, ó. 5 vezes no mês até agora. Certo? E essa outra planilha aqui é uma planilha de juros compostos também pensando aí em começar a conta com R$ 1.000. Saldo R$ 1.000. Se todos os dias for buscar esse número aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Tá? Se todos os dias você pegar 3% do seu patrimônio com R$ 1.000, e esse daí é o número mais legal de todos para mim, quando você tiver com 4 meses e aí 4 meses e 18 dias de operação, você vai chegar a 10 mil. Se rigorosamente, todos os dias, você ligar o robô e deixar ele buscando 3%, de 3 em 3%, em 4 meses você vai ter R$ 10.000 na conta. Esse é o número mais legal, porque esse número prova pra gente que sim, é possível, dá para fazer e dá para trabalhar. É só a gente ter disciplina. E nesse caso, gente, a disciplina é isso daqui. Ó. Você chega, liga o robô e deixa ele trabalhar. Olha lá, já são R$ 216. Ou seja, o robô trabalhando das 9h15 até agora às 11h15, ele teria feito para você R$ 216. Você tem 1.000 na conta? O máximo que ele foi contra foi 200. E quanto ele fez? Fez 216. Se você tirar aproximadamente aí 25, 26% disso, vamos ver se a gente consegue fazer essa conta aqui.
216 vezes 0,75, vai. 162. Então, você teria livre para você, já pagou DARF, já a B3 já recolheu o que é o dela, tudo. Você teria livre para você R$ 162 com 2 contratos, tá, gente? Se fosse com um contrato, seria R$ 81, tá? Mas é isso, para você ver, gente, que é possível. Dá para fazer e dá para acontecer. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem pelo robô, não só pelo que eu vou ganhar. Eu vou ganhar, sim, alugando o robô para vocês pela Nelogica, é lógico, mas pensa só, gente, se você buscar o valor agora é um valor inicial, um valor promocional do robô, tá? Que eu vou deixar ele a R$ 150 na Nelogica, mensais. Se você for buscar do jeitinho que eu fiz aqui, com um contrato, quando der mais ou menos umas 3h30 da tarde, você já pagou o robô. Em um dia o robô está pago. Com um contrato. O restante é para você ganhar o seu dinheiro. Se você entrar com 2 contratos, gente, tá aqui, ó, o robô já tá pago já. São R$ 162 no líquido, mais ou menos. Você já pagou o robô com 2 contratos. Agora são 11h17. Então você pensa assim, ó, bom, eu gastei na Nelogica 150 ontem para contratar o robô, domingo. Hoje é segunda, o robô já está pago. Então você pensa assim, pô, os próximos dias é para eu fazer dinheiro para mim. É isso daí que a gente precisa pensar, beleza? A gente vai conseguir alavancar e a gente vai conseguir aumentar o patrimônio dessa maneira. Valeu, pessoal, um abraço aí para todo mundo e até mais, fui!